Meu nome é Marco Lisboa e esse é o videocast Lado B. Nosso objetivo é conversar com pesquisadores, pessoas que se dedicam a estudar temas que afetam o nosso cotidiano. Nesse programa vamos conversar com Afonso Celso Pastore, né? Certamente vamos falar dos problemas atuais da nossa economia, dos desafios do esquema monetário e fiscal, mas também vamos resgatar uma história que muita gente não conhece, que foi o papel de Afonso, de outros economistas, no diagnóstico de quais eram os desafios da agricultura brasileira, né, e que contribuíram para esse notável desempenho da produtividade do setor, né, que cresce aí a 3% ao ano há mais de 40 anos, né, e que permitiu o país superar diversos problemas. Bem-vindo, Pastore, é um prazer ter você aqui. Afonso tem uma carreira impressionante, né? Tanto na academia, quanto na gestão pública, quanto no debate sobre os temas relevantes do país. Certamente a gente vai falar hoje sobre a macroeconomia, os desafios do país para frente, mas eu queria começar com uma história que pouca gente conhece, né? Que foi o seu trabalho inicial sobre a agricultura, a sua participação naquele grupo que, enfim, teve uma contribuição importante para a mudança do agronegócio brasileiro, né? Isso foi em 68? Foi por aí, anos 60, em torno. A tese realmente foi em 69. Mas eu estava trabalhando nesse tipo de assunto desde o começo dos anos 60. Quer dizer, tinha ali uma discussão de que a agricultor não respondia a preços. Tinha uma tese que era a tese da CEPAL, que, em última instância, um país que fosse um produtor de produtos primários, o Brasil hoje é um produtor de produtos primários, nós somos isto. Somos extremamente eficientes em agricultura, né? Mas esse país, no fundo, se defrontaria com uma demanda inelástica de produtos agrícolas. Se ele aumentasse a produtividade e elevasse a oferta, esses preços no mercado internacional cairiam, você perderia relações de troca e seria condenado a transferir para os países do centro econômico os ganhos de produtividade na forma de preços mais baixos. Mas deixa eu só pegar um ponto aqui. Quer dizer, tinha a tese de uma economia dual, né? E teria um mercado de trabalho dinâmico na indústria, que a agricultura seria atrasada, não responderia a preços e seria estagnada com excesso de gente. Essa era uma parte da história. A outra parte da história era que você, ao perder relações de troca, valorizava o câmbio. E ao valorizar o câmbio, você penalizava a indústria. E você teria que ter um protecionismo na indústria para poder industrializar o país. Essa era uma preocupação do Delfim desde os anos 60, né? Quer dizer, o Brasil dependia na exportação demasiadamente do café. Era café, algodão e pouca coisa, né? E aí o preço do café subia, o câmbio ia para um lado, o preço do café caía, o câmbio ia para o outro, e isso gerava uma volatilidade grande da macro. Isso no período que o Brasil exportava café. Isso. Essa tese minha de 69, quando eu defendi, o Brasil não produzia soja ainda. Não havia soja. Nós não tínhamos entrado no Cerrado. Nós estávamos... A agricultura brasileira era São Paulo, era Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Nordeste, muito pouco. Nordeste até hoje não desenvolveu a agricultura. Quer dizer, naquele período, quer dizer, você tinha uma agricultura que começava a ser... Ela está voltada para a exportação. Vamos botar esse ponto aqui. A agricultura, por definição, pela natureza do tipo de produto e pelo tipo de atividade econômica, ela é incompatível com o protecionismo. Ou você é eficiente, você descobre inovações tecnológicas que te transformam em eficiente, você aumenta a produtividade e você vira um país que pode produzir produtos agrícolas e ter disto uma contribuição importante para a economia, ou você não tem. Quer dizer, o que aconteceu no Brasil foi um fenômeno de geração. Eu diria o seguinte, uma série de decisões tomadas. Bom, em primeiro lugar, quer dizer, nós começamos a investir em pesquisa, lá atrás. Quer dizer,
criação da Escola de Agronomia de Piracicaba, com aquelas fazendas experimentais, que começaram com café e que depois foram para algodão, depois foram para milho, depois foram para trigo, depois foram para outros produtos. Quer dizer, aquilo foi a gênese de todo um sistema de geração de pesquisa e de inovação tecnológica, biológico-química na agricultura, como você corrige solo, como você gera variedades que são mais eficientes na conversão do fertilizante em grãos, em produto. Quer dizer, esse tipo de desenvolvimento ele aconteceu espontaneamente. Eu diria espontaneamente, isso não acontece. Quer dizer, você tinha que ter tido um capital humano ali que fosse capaz de produzir esse tipo de inovação. Quer dizer, agora, eu queria voltar a esse ponto, assim, porque você está fazendo, você fez uma tese de doutorado, né? Muito surpreendente, porque a tese dominante na época, né, de Arthur Lewis, né, lá fora, CEPAL aqui do lado, né, era que o mundo era dualista. Isso. Você tinha o mercado de trabalho da indústria, que era moderno, produtivo. Você tinha o mercado de trabalho da agricultura, que era improdutivo, que era aqueles preconceitos usuais, né? E tinha excesso de gente na agricultura. Você podia tirar, eu acho que o trabalho do Banco Mundial falando que podia tirar 20%, 25% da população da agricultura dos países pobres, levar para a indústria e o país ficaria mais rico, né? E aí você vem com uma tese de doutorado muito inovadora, olhando microdados, e você fala, olha, não é bem assim. A agricultura, ela reage a preços como os setores modernos. Né? Ela tem o... De onde saiu isso? Isso saiu do Karl Popper. Eu vou te dizer o seguinte, não adianta o sujeito vir com uma retórica bonita, porque, em geral, quem defendia esse tipo de tese que você coloca, não tinha uma equação, não tinha uma evidência empírica, não tinha nada. Tinha uma charla, como se diz, uma chiacchiere, como se diz em italiano, uma conversa, uma narrativa. E essa narrativa era extremamente envolvente. Hoje você nem encontra isso entre economistas brasileiros, os que cultivam a narrativa. A narrativa é sedutora, a narrativa é uma coisa extraordinária. Agora ninguém mete a mão para fazer um teste empírico. Aí o Delfim entrou no meio da história. Teve um dia que eu estava discutindo isso, nós estávamos discutindo agricultura. Ele falou, você conhece o Karl Popper? Eu falei, não. Ele falou, está aqui, The Logic of Scientific Discovery. É assim que a ciência evoluiu no mundo. Você tem uma hipótese, você testa a hipótese. Você verifica se a hipótese é ou não é negada pelos fatos. Se ela for negada pelos fatos, você arquiva essa hipótese, você bota ela fora. Se ela for não negada pelos fatos, pode ser que ela não seja verdade. Pode ser uma outra depois que a substitui. Mas, se a gente quiser evoluir em ciência, a gente tem que ter o cuidado de ter o teste empírico, de fazer o teste da hipótese. É a coisa mais parecida que tem com a física, a coisa mais parecida que tem com a química, a coisa mais parecida que tem com medicina, talvez, porque medicina tem uma dose de incerteza tão grande, e na física, a não ser na quântica, não tem essa dose de incerteza. E aí você vai para a tese de doutorado para testar com microdados. Isso. E aí você descobre que, olha, até a narrativa era boa, só que ela estava errada. Estava errada. A agricultura reage a preços, né? Igual. Quer dizer, se ela reage a preço no produto, reage a preço no insumo, reage a preço... Se você cria uma inovação técnica que baixa o preço do trator ou que baixa o preço do fertilizante, você adota mais tratores, adota mais fertilizantes e depois isso generaliza. E isso aumenta a produtividade. Né? E que era um ponto que o Theodor Schultz já tinha feito há algum tempo em Chicago, né? Eu vou te dizer o seguinte, a segunda coisa importante foi o Schultz, ele mesmo. Porque por volta dos anos 60, eu estava trabalhando, o Delfim já tinha virado ministro da Fazenda e tinha lá o João Paulo Veloso era chefe de gabinete do Beltrão, que era o ministro do Planejamento. E tinha uma reunião da Aliança para o Progresso que ia acontecer e tinha uma reunião com o Fundo Monetário Internacional que tinha que ter uma preparação.
Ele montou uma equipe para... Eu fiquei em Washington 15 dias. Essa viagem foi muito interessante, porque eu já tinha conhecido o Harberger nessa época, que era o chefe do Departamento de Economia de Chicago. E eu mandei para ele uma nota, falei, estou indo para Washington, não sei o quê. Ele falou, passa aqui. E eu estava começando a trabalhar nessa tese de agricultura. Eu me lembro o seguinte, eu saí de Washington, fui para Chicago e fui dar um seminário lá, e aí o Harberger me fez conversar com o Schultz. E o Schultz tinha soltado um artigo, tinha um indiano que tinha feito um experimento numa particular região de Senapur, na Índia, na qual ele colocou, ele fez o teste de hipótese se o sujeito adotava aquelas tecnologias, porque elas eram tradicionais no sentido de que o avô, o bisavô, o triavô seguiam sempre aquela tecnologia, ou se aquela tecnologia foi adotada porque era ela que, no fundo, minimizava os custos. Ele conseguiu, passou os 2 anos nessas fazendas em Senapur, coletando os dados e tinha todos esses dados montados. Eu cito isso na tese. Quer dizer, aquilo para mim diz o seguinte, não é só que ela responde ao preço do produto, ela responde ao preço dos insumos. E era mais que isso, que na verdade é que usava a tecnologia sempre a mais eficiente possível. Isso. Que eles tinham acesso. E na medida que você tiver acesso à tecnologia eficiente, você a adota. E quando adota, a produtividade vai embora. E o problema era a baixa produtividade das pessoas. Né? E o Schultz também foi a pessoa que percebeu, né? O pesquisador que lançou a agenda de capital humano, da importância da escolaridade para aumentar a produtividade e o salário das pessoas. Porque se você não tiver o capital humano, você não adota a tecnologia. Quer dizer, você precisa do capital humano de melhor qualidade e da técnica de melhor qualidade, aí você faz a interação e aí você tem o progresso tecnológico. As duas coisas são absolutamente fundamentais. Agora, o que me surpreende, Afonso, dessa história, é porque é muito diferente do que se fazia de economia no Brasil em geral. Isso. Né? Quer dizer, você veio de uma USP que era muito peculiar, né? Que olhava dado, olhava evidência empírica, né? Tem a influência que eu acho inacreditável que tenha sido esquecido, da Alice Canabrava, a história, né? E do Luiz Bueno. Luiz Bueno. Né? Então, a Alice Canabrava, que era historiadora espetacular, que vasculhava, né? E segura o Delfim, botava todo mundo para trabalhar como nunca. Né? E Luiz Bueno, que conhecia micro e econometria. Né? Você foi aluno dos dois? Foi aluno dos dois. Eu fui assistente do Bueno. Quando eu virei... Você foi do Bueno e da Alice Canabrava. Com a Alice, eu fui pesquisador da Alice. Certo. Quer dizer, eu estava ainda no curso da Alice e ela estava fazendo um programa que tinha que ir lá para o arquivo do Estado, fuçar aquelas massas de papéis empoeirados para a gente poder tirar os dados. Quer dizer, ali eu trabalhei com a Alice. Quando eu virei professor, assistente na escola, aí já foi com o Bueno na parte de econometria. Eu trabalhei com os dois. E aí você sai desse trabalho da agricultura, tem esse impacto impressionante, aquele grupo que faz o diagnóstico, né? Entre 68 e 72, né? Que faltava tecnologia para domesticar a agricultura tropical. E aí você entra na macro. Isso. Como é que foi essa transição? Era o câmbio, que era o tema? Não. Quando eu entrei na macro, aí eu comecei a divergir do Delfim. Você trabalhava com ele no Ministério? No Ministério. Certo. Aí faz o doutorado? Eu fiz o doutorado. Eu fui para o Ministério, saí do Ministério para fazer o doutorado. Certo. Aí voltei para o Ministério, no IPEA, e o Delfim com controle de preços. Eu olhava para aquele controle de preço e eu dizia o seguinte, não é assim que se combate a inflação. Quer dizer, antes da macro, você tem esse ponto que está no seu primeiro capítulo do seu último livro, que é as distorções micro que foram feitas no primeiro Delfinato. Tá bom. Então, vamos começar por aí. Delfim olhou para o Japão. Ele disse o seguinte, o Japão no pós-guerra exportava, cresceu, teve o plano Marshall, teve aquilo tudo, o Japão foi em frente.
Ele diz o seguinte: suponha que eu entre com um modelo de promoção de exportações de produtos manufaturados. Eu tenho que gerar uma distorção, eu tenho que gerar um subsídio. E pensou no subsídio, montou o subsídio. E esse negócio baseava em duas peças. A primeira, mini desvalorizações cambiais. Ele tinha que manter o câmbio competitivo. Portanto, ele indexou o câmbio à inflação passada. E, em segundo lugar, ele entrou com subsídios às exportações. Quer dizer, o Campos tinha criado o imposto sobre valor adicionado. Então, se você isentasse a última operação, você isentava toda a cadeia produtiva. Só que isso não bastava. Ele pegou essa isenção e somou, a cada um que exportava, ele ganhava o dobro da isenção. Ele fez uma espécie de drawback na época, né? Não, o drawback foi um terceiro movimento. Esse era puramente um subsídio à exportação. Além desse subsídio, ele introduziu os subsídios do imposto de renda. Além disso, ele gerou o drawback. O drawback está correto. O drawback não é distorção. O drawback é o que entrou de insumo importado, você abate na exportação. Okay? Ele gerou subsídios creditícios ali dentro. Bom, aí isso já é uma terceira fase. Eu já estava na macro quando aconteceu isso. Deixa eu só olhar para isso, depois eu volto para a parte de inflação. Esse ponto foi nos anos 70. Eu estava na Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior. Eu olhava para aquilo e dizia o seguinte: bom, por que você põe um subsídio na exportação? Supõe que eu tenho uma distorção, que é a tarifa que gera duas distorções. A primeira, ela sobrevaloriza o câmbio real, porque você contém a importação com tarifa. Em segundo lugar, ela penaliza os insumos importados ou produzidos no mercado doméstico, que competem com o produto importado, cujo preço sobe, e que são essenciais para poder produzir o produto exportado. Isso reduz a margem de valor adicionado no produto exportado. Eu me lembrei da teoria de tarifa efetiva e disse o seguinte: nós vamos calcular o subsídio efetivo. Nós vamos calcular, no fundo, qual é a margem de proteção à exportação que está vindo dessas distorções. Deixa eu tentar traduzir aqui. Quer dizer, no fundo, você tinha uma série de distorções que, na micro, que favoreciam, né, exportações, né, e a compra de produtos para exportação, prejudicando a produção doméstica. Isso gerava essas distorções micro, né, com baixa produtividade. Ao contrário, você não conseguia exportar porque você tinha as distorções. Você tinha um insumo importado muito caro e você tinha o câmbio sobrevalorizado. Aí ele introduz o subsídio para... Digo eu, será que esse subsídio está corrigindo essa distorção? Porque aqui aquele regime maluco de câmbio que o Brasil tinha nos anos 50 e 60, que era um câmbio ao mesmo tempo desvalorizado e hipervalorizado, né? Dependia do que você fazia. Pergunta ali no plano micro. A pergunta é: vale ou não vale a teoria do second best? Na presença de uma distorção que penaliza um setor, se você introduzir uma outra distorção que a anule, você volta para uma situação na qual não tem distorções. Então, você tem uma distorção gerada pelo protecionismo que penaliza a exportação. Certo. Se você introduzir uma segunda distorção, que é o subsídio, você anula esse efeito. Ou gera um efeito pior ainda, né? Bom, que o second best é isso, né? Isso. A questão era testar se você tinha gerado a eliminação da distorção ou não. Aí usa a teoria de tarifa efetiva aplicada a subsídios efetivos e testa. Quando eu faço isso, eu descubro que não. Ele simplesmente acentuou a distorção. E sobrou uma coisa, porque ali o Brasil tinha inflação. Como o Brasil tinha inflação, você não podia deixar o câmbio valorizado. Portanto, ele foi para mini desvalorização cambial. Quando você vai para mini desvalorização cambial... E controle dos índices de inflação, né? Distorção dos índices de inflação. Controla a inflação por artifícios de controle de preço.
vai para a mini desvalorização e a mini desvalorização torna impossível o controle da inflação. Ela é que gera a inércia. Quer dizer, a origem da inércia no Brasil está na mini desvalorização. Já tinha correção monetária na época também, né? Que ajudava Correção isso. monetária começou antes com o Campos, depois ela se generalizou. Quando ela foi para o câmbio, você ficou com uma economia sem âncora nominal. Quer dizer, se você quiser ter estabilidade de preços e controle da inflação, você tem que ter uma âncora. Ou essa âncora é o câmbio fixo, ou essa âncora é a política monetária. Quando você tem um regime de mini desvalorizações na PPP, na paridade de poder de compra, você torna a política monetária endógena. Isso é Mundell Fleming, lá atrás. Quer dizer, no regime de câmbio fixo ou de câmbio real fixo, a política monetária é usada para balanço de pagamentos, não para o objetivo interno. Então, você não tem âncora monetária e a inflação sai do controle. Quer dizer, quando eu fui para macro por causa desse tipo de distorção que o Delfim estava introduzindo no campo macro. Bom, aí você volta para trabalhar com o Delfim no Banco Central, talvez na maior crise da nossa história. Isso. Como é que foi? Assim, chegou, não tinha reserva cambial, o Brasil não tinha dólares para pagar as suas obrigações, né? E uma inflação que estava em quê? 90% ao ano, 100% ao ano. 100% ao ano. 100% ao ano, e você assume o Banco Central, pagando constrangimento porque não tinha como pagar as dívidas em dólar. Não, eu vou te dizer o seguinte, você tinha suspendido os pagamentos internacionais. A reserva estava zero. Na verdade, contabilmente, era negativa, porque você tinha os atrasos. Isso era 81 ou 82? 83. 3. 83. O Langoni saiu? O Langoni saiu e eu não sei se eu fui o primeiro que foi sondado ou o segundo. Um dia eu vou descobrir isso, mas quando eu fui sondado... O Brasil já estava em moratória. Já estava em moratória. Meu filho ligou, eu estava dando aula na USP. Entrou um bedel lá dentro, um amigo nosso, falou, tem um telefonema importante, é bom você ir lá atender. Eu falei, 5 minutos para terminar a demonstração do teorema, fui lá, peguei o telefone, era o Delfim falou, o Gouveia vai te ligar. O Delfim era ministro do planejamento e o Gouveia era ministro da Fazenda. Ele falou, o Langoni saiu, nós precisamos de um cara no Banco Central, ele vai te ligar e você vai conversar com ele. Bom, o Galvez ligou, eu fui para o Rio conversar com o Galvez. Como é que era, o que estava acontecendo. Aí o estado da coisa era aproximadamente o seguinte. O Brasil estava negociando com o fundo um acordo de stand-by, que era a condição necessária para que pudesse ter um acordo de consolidação dos atrasos todos com os bancos, e refinanciar toda a dívida vencida e vincenda. Só para esclarecer para quem está ouvindo a gente, quer dizer, o Brasil teve uma estratégia de desenvolvimento forte nos anos 70, que contou com muitos financiamentos externos. Esses financiamentos externos foram estatizados, quer dizer, o governo trouxe para si essas dívidas que eram de empresas privadas, né? Além das próprias dívidas que o governo fez. Né? E aí, quando chega 82, não tem dólares para pagar essa dívida. Então, e aí tem moratória aqui, com vários... Vamos só voltar um pouquinho para trás. Certo. Aqui é Geisel. Isso é Geisel. Geisel resolve voltar para a substituição de importações. Tinha a crise do petróleo, 73, 79. Petróleo não tinha substituto. Era petróleo substituto, o petróleo era o petróleo. Demanda de petróleo é altamente inelástica com relação a preço. Sobe o preço do petróleo 100%. Você abre um déficit na conta corrente gigantesco. No regime de câmbio fixo, né? No regime. Bom, o que você podia fazer ali? Você teria que reduzir a absorção doméstica, subindo taxa de juros, deprecia o câmbio, para poder
reduzir o déficit na conta corrente. Só para traduzir, quer dizer, na hora que tem um choque petróleo e de várias commodities que ocorreram naquele período, né? Teve um choque generalizado de alto preço de commodities, quer dizer, para poder ajustar as contas externas, você tinha que reduzir a renda local. Bom, você geraria uma recessão. Isso. Então o Geisel disse o seguinte, não vou fazer isso. Que o mundo fez, né? O mundo fez. O mundo fez. O que eu vou fazer? Eu vou financiar o déficit no balanço de pagamentos, porque naquele momento nós estávamos com Estados Unidos saindo de Bretton Woods. O presidente do Federal Reserve era um sujeito chamado Arthur Burns, que obedecia o Nixon e que resolveu agradar o Nixon. Não deu muito certo, né? Não deu muito certo. Quando o presidente do Banco Central resolve agradar a presidente da República e geral da gerou bobagem. uma inflação mundial. Isso. Essa inflação mundial criou o mercado de eurodólares. Quer dizer, quando aconteceu a crise, vamos ao mercado de eurodólares, vamos tomar dinheiro emprestado de bancos. Não tinha mercado de bonds, você não fazia debêntures, você não soltava... Vamos manter o Brasil crescendo e eu financio com empréstimo bancário. Com empréstimo bancário. Bom, a soma de empréstimos bancários subiu a 50% do PIB. Era aquela operação 63, não é isso? 4131 e 63. Isso aí. Lei 4131, operação 63. Passivo externo brasileiro inteirinho em dívida externa. Aí vem um sujeito chamado Paul Volcker. Vamos lá. Então, o governo brasileiro tomava empréstimo e as empresas privadas tomavam empréstimo. Todo mundo tomando empréstimo. E os bancos brasileiros entrando, tomando recurso no money market e aplicando aqui há 10 anos, 5 anos, etc. Descasados em prazo. Aí o Volcker vira presidente do FED, sobe puxa a taxa de juros, quebra o Brasil, quebra o México.